Sabe aquele vazio que você sente dentro do peito, que parece que falta alguma coisa, mas você não sabe o que é? Parece que você sente alguma coisa que está faltando, mas você não identifica de onde é e se é real. É sobre isso o vídeo de hoje. Como conviver com as faltas. Oi gente, tudo bem? Espero que você esteja bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas eu já quero agradecer por assisti-lo e eu espero poder ajudar um pouquinho a entender esse assunto que eu acho um dos mais importantes, que é como conviver com a falta. Que falta é essa? Ela existe mesmo? Porque parece que eu não consigo identificar essa falta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para a gente entender um pouquinho sobre a falta, a gente precisa entender o desejo. Mas qual a ligação um do outro? É simples. A gente só sente falta daquilo que a gente não tem. Se você não tem, é uma falta. E a gente só tem desejos por aquilo que a gente não tem. A gente não tem desejo por aquilo que a gente tem. A gente deseja aquilo que nós não temos. A partir do momento que nós temos, nós não desejamos mais. Nossa, ficou muito filosófico isso, né? Vamos lá, vamos traduzir numa linguagem muito simples. Meu filho, ele gosta muito de brincar, é uma criança, gosta de brinquedos. Então quando ele faz aniversário, vamos supor que o desejo dele seja ganhar uma bicicleta. E aí eu compro uma bicicleta para ele brinca com a bicicleta. Nesse momento que ele ganha a bicicleta, o desejo dele acaba pela bicicleta. Porque ele não tem mais falta. Aquela falta foi suprida. Então o desejo dele migra. Migra para outro lado, ou para outro brinquedo, para outra coisa. Os desejos que nos impulsionam. Ninguém gosta deste fim do desejo. Não temos como conviver com o fim do desejo. Né? Por isso que muita gente não gosta de um final de novela, no final de um livro, sabe? No final de um seriado. As pessoas gostam, mas sentem uma certa angústia ali, porque acabou. Ninguém gosta do final. A angústia do final de domingo, né? A gente fala que a angústia de domingo, a depressão de domingo, parece que a hora que toca a música do Fantástico ali, pronto, acabou o domingo, né? Então algumas pessoas até prolongam a noite com bebidas para poder não acabar, porque a gente não suporta o final das coisas. Mas o desejo, ele é sempre tido como algo que a gente não tem. Então se a gente não tem, a gente tem desejos. Mas de onde nascem os desejos? Vamos lá. Os desejos nascem desde que a gente nasceu. Se você é um paciente meu, provavelmente você já escutou essa ilustração que eu gosto sempre de dar, porque eu acho que isso é importante a gente entender, porque isso a gente consegue fazer com que nós nos compreendamos um pouquinho melhor. Existe dentro da nossa cabeça, imagina você, uma empresa. Dentro dessa empresa, que é a sua cabeça, existe um departamento que é um departamento de desejo. Ele quer atender os seus desejos. Ele quer te dar os seus desejos. Ele dá os seus desejos, dar prazer para você. Ele só vive isso. Ele não tem regras, não tem nada. Ele quer te dar prazer. Então não importa o que seja, ele quer que você realize seus desejos. Tá bom? Eu estou falando aqui de uma maneira muito simples, muito simplista, mas isso é muito mais complexo, né? Então, dentro da sua cabeça existe um departamento que é um departamento, vamos chamar de desejos barra prazer, tá bom? No outro andar ali, na sua mesma cabeça, existe um outro departamento, que é um departamento de regras. É como se fosse uma auditoria. Então ele vai pôr regras para você. Que regras são essas? São as normas, são as regras impostas pela sociedade. De repente você é uma pessoa religiosa, você tem as regras da sua religião. São regras que a gente aprende desde pequeno, com os pais, com as mães. São as nossas regras, normas, tudo fica dentro desse departamento. Fica lá, naquele departamento. Então esse departamento, ele fica meio de olho ali em você para ver se não vai fazer nenhuma besteira. Tá bom? Deu para entender até aí? No meio desses dois departamentos existe um diretor. E esse diretor, coitado, ele tem a missão assim, fora de série. A missão dele é fazer com que os seus desejos sejam realizados e ao mesmo tempo respeitem as regras. Deu para entender? Vou dar um exemplo agora bem prático. Você está com sede. Está andando ali pela Avenida Paulista, de repente você gosta de esporte, você está correndo pela ciclovia ali ou andando de bicicleta e num domingo ensolarado você está com muita sede. E aí você para num restaurante, e aí você está transpirando muita sede ali. E aí você olha para a mesa ao lado
e vê ali uma senhorinha tomando uma garrafa com água, comendo alguma coisa, mas você fica de olho na água dela, geladinha. O seu departamento de desejo fala assim para você, vai lá e pega aquela água. E aí você olha aquela água. Se você fosse atender somente esse departamento, você iria lá e pegaria a água da moça, da senhora e tomaria. Mas o departamento de auditoria lá fala assim para você, olha, não pode. Essa água não é tua, essa água é dela. E aí dá a missão pro diretor. O diretor fica no meio, fala assim, puxa vida, ele tá morrendo de sede, mas tem as regras. O que, que eu vou fazer? Aí o carinha do meio dá uma sugestão para você, olha, pede pro garçom. E aí você vai lá e pede pro garçom. E aí o garçom vem numa bandeja, bonitinho, lá, tal, com água geladinha para você. Você toma a água e fica tudo bem. Por quê? Os seus desejos naquele momento, na verdade o seu desejo naquele momento era tomar água. Você foi realizado, o seu desejo foi realizado, ao mesmo tempo você respeitou as regras impostas pela sociedade. Eu acho que foi bem claro com esse exemplo, né? Acho que deu para entender. Muito simples. Então existe um departamento de desejo, um departamento de regras e ali um diretor no meio que fica ali controlando tudo isso daí, certo? Só que a gente sabe que a vida não é bela ao ponto de realizarmos todos os nossos desejos. Nós sabemos que a gente não consegue, é impossível nós realizarmos tudo o que a gente quer. Não dá, sabe? Eu tenho certeza que você tem desejos guardados, vontades guardadas e não pode receber tudo que tem. Não dá. Nesse momento, então, quando a gente tem alguns desejos, lembra que eu falei no começo que esse departamento ele não tem regras? Então, quando você sabe que não dá para realizar, esse departamento ele não sabe. Ele quer que você realize. Então, ele causa um certo desconforto para aquele diretor no meio. Porque aquele diretor do meio ali, ele fica meio com uma sinuca de bico. Ele sabe para que ele faz, ele vai fazer o quê? Ele quer que você realize, mas não pode. Então, ele cria algumas coisas que a gente chama de mecanismo de defesa. Como assim mecanismo de defesa? Vou dar um outro exemplo para ficar prático também, tá? Existem muitos mecanismos de defesa. Eu conheço pelo menos 15, mas existem mais, né? Então são os mais conhecidos. Mas vamos dar um exemplo aqui. Você está o dia trabalhando e você aguentou bronca do seu chefe o dia inteiro, tá? Você aguentou. O seu desejo nesse momento que você aguentava, aquelas broncas, sabe? Engolir aquele sapo, era falar um monte de coisa para ele. Era falar um monte de coisa para ele. Só que você aguentou. Por quê? Porque o departamento de regras fala assim, olha, existe aí uma hierarquia, você tem que aguentar, você vai perder seu emprego, existe um porém aí, você não pode sair falando o que você quer. Então, esse cara do meio, ele fica meio que ansioso, gera uma ansiedade nele. Deu para entender? E essa ansiedade faz com que desperte um mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa, ele faz com que você tenha algumas reações, e aí cada pessoa tem uma. Por exemplo, essa mesma pessoa que aguentou as broncas do chefe pode chegar em casa brigando com a pessoa que mais ama, descontando ali no portão, chutando o cachorro, chutando a lata, batendo na parede. É uma forma desse diretor do meio se aliviar. Deu para entender? Quando alguns desejos são realizados, mas não podem, existe um outro porém aí, acontece um outro fenômeno. Vou dar um outro exemplo. Vamos dizer que esse departamento de desejo seu, ele quer muito, vou dar o exemplo aqui do homem que quer ficar com uma mulher casada, e ele também é casado, por exemplo. Então, não pode, mas o departamento não quer saber disso, ele quer que você fique. Se o seu departamento de auditoria ali estiver bem estruturado, vai falar para você assim, olha, não pode. Não pode. E vai criar um certo mecanismo de defesa ali para você. E aí fica tudo bem. Agora, se o desejo, de repente, ele é mais forte que o departamento de auditoria, o que esse departamento de desejo vai fazer? Vai fazer, de repente, com que aconteça um relacionamento extraconjugal. E aí os dois vão acontecer alguma coisa lá, sei lá, vão sair, vão dançar, vão fazer alguma coisa. Quando esse desejo ele for satisfeito, o departamento de regras e auditoria, ele lança pelo menos dois sentimentos em você, que é a vergonha e culpa. E aí é um pouco mais difícil de ser trabalhado. Deu para entender um pouquinho como funciona essa dinâmica entre desejo e falta? É mais ou menos assim. Mas como eu convivo com essa falta? Como eu disse, nós não podemos
ter nossos desejos totalmente atendidos. Então, existem esses mecanismos de defesa. E existe um mecanismo de defesa que a literatura da psicanálise, Freud, mais para ser exato, e eu estou me baseando em textos de Freud como Além do Princípio de Prazer e os Três Ensaios sobre a Sexualidade, são os livros que eu estou me baseando agora para poder trazer essa mensagem para você. Ele fala sobre um mecanismo também, mais para frente, depois em alguns outros livros, posteriores a Freud inclusive, fala sobre um mecanismo de defesa chamada sublimação. O que é a sublimação? A sublimação é fazer com que esse desejo que não foi atendido, ele seja um pouco aliviado. E os textos, eles falam que a sublimação que fez com que a sociedade crescesse ao longo do tempo, no decorrer da história. O que é essa sublimação? É exatamente isso, é você pegar o desejo e fazer ele ser aceito de uma forma pela sociedade e de uma forma que possa te dar um certo alívio. Porque essa falta, é importante que você saiba, que ela sempre vai existir. Por que ela sempre vai existir? Porque nós não podemos realizar todos os nossos desejos em todo o tempo. Então a falta ela sempre vai existir enquanto nós existirmos. Nós sempre teremos falta de alguma coisa. Então, o que a psicanálise faz? Ela ensina você a conviver um pouco com essa falta e dentro de tudo que eu falei, a sublimação ela ajuda muito. Mas vamos lá, o que é a sublimação? É você transformar esta falta em algo que seja útil. Então, por exemplo, é muito comum hoje, se você for em alguns asilos, em algumas casas de repouso, algumas técnicas de angústia para aliviar angústias dessas pessoas de idade, as pessoas idosas, os que estão hospedadas, é a pintura, por exemplo, a pintura, a parte artística. Então elas vão pintar toalha, pintar quadros, fazer desenhos em camiseta. É uma forma de sublimar isso. É trazer esta falta, a angústia da falta, para algo que seja proveitoso ou aproveitado por você também. Então, vou dar mais alguns exemplos. Então, a pessoa, por exemplo, que ela tem uma tendência à violência, por exemplo, a pessoa agressiva mesmo, sabe? A pessoa que ela tem essa tendência, se ela for uma pessoa apenas com distúrbios de agressão, mas seja uma pessoa mas ela é uma pessoa saudável, ela pode transportar essa raiva dela para dentro de um esporte de luta, por exemplo, porque ela atende ali o desejo de violência, por exemplo, mas dentro de uma regra aceita pela sociedade. Deu para entender? Então é basicamente isso. A pessoa ela transporta o que ela tem falta para uma coisa útil para ela. Então, geralmente é para a parte artística. Então, se você hoje sente falta de algo que você não sabe o que é importante que você saiba que essa falta sempre vai existir. É uma falta real. Ela não é uma falta imaginária. Algumas pessoas nessa falta colocam comida, onde pode gerar uma compulsão ali, tentando preencher essa falta emocional com uma fome, por exemplo, tentando comer, tentando preencher esse vazio que não vai preencher. Né? Na verdade, essa falta é ligada ao desejo que nós sempre teremos. Mas essa falta, quando ela é muito grande, ela causa uma certa confusão. Então é importante que quando você sentir falta, você saiba que essa falta é normal. Faz parte da nossa psique. Ela faz parte, então você precisa conviver com essa falta. Primeiro ponto, então, é conviver com a falta, aprender a conviver com a falta, olhar de outro ângulo. Agora que você já sabe como ela funciona, como é que funciona um pouco de tudo aí que eu acabei de falar, você pode entender então que essa falta ela é real. E quando você sentir essa falta, transporta ela para um outro lugar, ou seja, para música, tocando algum instrumento musical, cantando, fazendo uma poesia, escrevendo, é muito importante. Se você gosta de escrever, escreva. Quantas pessoas você não sabe que fizeram suas poesias, né, em momentos de dor? Suas mais belas canções em momentos de dor. Reflita. Lembre-se de algumas pessoas que de repente você até conheça, sabe? Pessoas que de repente gostam de escrever, gostam da parte artística, que desenvolveram seus talentos nos momentos de dor, sabe? Aquele momento que de repente perdeu um ente querido e aí a pessoa se sente sozinha e não sabe o que fazer e ela procura alguma coisa para poder preencher aquilo. Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que perderam entes queridos, principalmente agora, que foram pintar quadros e se saem bem, e
pintam muito bem, né? Transformam a pintura em algo que traz um alívio para ela. Esse é um mecanismo de defesa daquele diretor do meio, que não conseguiu realizar o desejo. E talvez alguns desejos não realize. Então ele pega e sublima isso, transforma algo ruim, não digo ruim, mas eu digo uma coisa, uma falta que incomoda, mas por uma coisa boa e de repente traz um alívio. Eu espero ter falado de uma forma simples para você entender. É claro, volto a falar, eu falei de uma forma muito simplista sobre desejo, sobre falta e sobre os 3 departamentos aí. Mas é importante que você entenda uma coisa. Essa falta, como eu disse, ela sempre vai existir. Até o próximo vídeo.